achou em trevas e me trouxe luz. Você deu nova vida ao meu coração. Você limpou-me do pecado, encheu o meu espírito com teu amor. Agora eu estou rindo das coisas passadas, estou dançando a liberdade que eu tenho em ti. Teu amor é melhor do que a vida, eu anseio por ti, mais que tudo, meu Senhor. Não posso viver sem ti, eu te amo sim. Não posso viver sem ti, eu te amo. Você me encheu, eu sei que nada vai fazer me calar. Cantarei as maravilhas do teu amor. Coração dilatado por ti está, renunciarei a mim mesmo por ti, Senhor. Não posso viver sem ti. Forte como chama ardente, meu desejo maior é viver agradando a ti. Viver sem ti, porque eu te amo sim, eu sou completo em ti, eu te amo sim, não posso viver sem ti, eu só te amo sim, eu sou completo em ti, eu te amo. Amém, aleluia. Glória a Deus. Mais um dia abençoado com a graça do Senhor. Sim, um dia maravilhoso, um dia que o Senhor nos concedeu para a gente fazer dele o melhor e fazer dele melhor que ontem. Amém? Essa música é bonita, muito embora eu cometi muitos erros aqui ao cantar. Já há muito tempo que eu não cantava, porém, em termos de letra, ela é fantástica. Ela é uma música que a gente declara, sabe, estar cheio daquilo que o Senhor nos deu, nos concedeu, e que, sabe, isso queima como fogo em mim, isso é forte como chama ardente, né? Nada vai me calar. Ela fala disso, que
que nada vai me calar, nada vai me fazer. E o tema de hoje é esse, né? Nada te faz calar, ou nada me faz calar. Vamos pensar a respeito de uma novidade. Bom, eu sou pai de 3 crianças e eu me lembro que a cada gravidez, né, cada descoberta da gravidez, o que a gente mais queria, além de, né, comemorar e tal, era contar para alguém. Nossa, a gente precisa falar para fulano de tal, a gente precisa falar para... Então a gente sente essa necessidade, como um estudante que passa no vestibular, ele fica louco querendo contar, passei, vou ligar para minha avó, vou ligar para o meu avô, para minha tia, para o meu tio. Eu me lembro quando eu era estudante do ensino médio e fui prestar meu vestibular, né? Eu a princípio achava que a minha vocação era medicina, pois mais tarde eu fui ver que não tinha nada a ver com isso. Apesar de que eu gosto, admiro, não tenho problema com sangue, com essas coisas, afinal, já acompanhei parte dos meus 3 filhos e foi muito tranquilo para mim. Mas enfim, o dia a dia da rotina médica, ela exige muito além disso. Não é só a questão de não ter medo de sangue, mas de você até abdicar mais ainda da sua vida, da sua família, da sua sociabilização entre as pessoas em prol de outras vidas. Então você acaba se tornando profissional 24 horas por dia. Não tem como deixar de ser. E assim, o Senhor tinha me reservado outra coisa. Não era isso que o Senhor tinha para mim. Mas enfim, era um momento que eu estava muito empolgado, eu sonhava, né? Eu me via como um médico e tal. E eu tenho uma amada tia, né? Uma tia que a gente costuma dizer que ela é mãe de todos, porque ela tem essa, sabe, essa garra, de querer acolher a todos, querer sustentar a todos, querer fazer o benefício para todos. Minha querida tia Geisa, que eu amo assim demais, sabe, com a essência da minha vida, eu amo muito a ela e assim, é uma pessoa muito forte, uma mulher forte, guerreira, sabe, é guerrida mesmo, que é capaz de dar a própria vida pela família, assim, no contexto geral, pelos familiares. Realmente eu tenho uma admiração muito profunda, muito grande por ela. Declaro que o meu amor, assim, incondicional pela vida dela, porque a minha infância, a minha criação também, ela tem uma mão forte nisso aí. E a tia Geisa, ela tem muito isso de se renunciar pelas pessoas, né? E muitas vezes ela é muito prejudicada. Mas enfim, a tia Geisa também, quando eu fui prestar vestibular, prestei vestibular em Goiânia, em Brasília, quando eu ia para Brasília, ela me fazia questão que ficasse na casa dela, sempre me recebeu muito bem, inclusive meus filhos, minha família, se sente muito bem quando a gente está lá. Aliás, todos os meus familiares, né, todo mundo recebe a gente muito bem, né? E aí, nessa ocasião, a tia Geisa, ela comprou uma caneta, era um conjunto assim, ó, uma caneta e uma lapiseira dourada bem bonita, e ela mandou gravar lá, Doutor Marlos. Nunca esqueci disso. E ela falou, vá fazer sua prova com essa caneta. E é uma coisa que eu nunca me esqueci, e tenho profunda admiração, amor, paixão pela tia Geisa, sabe, pela garra dela, o que ela fazia quando criança, assim, só a gente, né, que era criança, que convivia com ela, que tem o testemunho disso. Então eu sou testemunha viva do que a tia Geisa fez e ainda faz pela família, pelos seus, e enfim, é uma pessoa que eu quero sim honrar dizendo o nome dela aqui. Tia Geisa, eu te amo. Eu sei que a senhora não está assistindo agora, mas isso pode chegar aos seus ouvidos, eu tenho certeza disso, e já declarei meu amor pessoalmente. Sempre que eu falo com a senhora, eu falo isso. E amo muito, gosto muito da senhora. A sua vida inspira a gente, sim, a forma de ceder a sua própria vida em prol dos outros, tá? Eu te amo, te admiro muito. Deus te abençoe. Mas, enfim, a respeito disso, né? De anunciar, de falar as novidades, de abrir a nossa boca. A gente fica muito cheio, querendo falar, e muitas vezes não quer, sabe, que ninguém nos cale. Agora,
tem pessoas que gostam de falar em excesso, não só contar novidades, mas de falar mais, né? De entrar numa sala para bater papo e falar além e não deixar outras pessoas falarem. Isso também pode prejudicar, porque no meio de uma comunicação não existe só um interlocutor. Porque existe a pessoa que diz e o receptivo, né? Então tem que haver as duas fontes, porque senão não há troca de informação, só há disparo de informação. Então a gente precisa interagir nesse sentido, né? Falar, mas também ouvir. Então muitas vezes quando falamos demais numa conversa, a gente não dá ouvido, não dá chance para ouvir algo que poderia ser extremamente precioso para nós. De repente nós estamos travados em uma função do trabalho e numa simples conversa você ouve algo que é uma chave. Puxa vida, olha só o que ele falou. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma aula, estava ouvindo e assim, o assunto estava bem chato, mas a pessoa que estava ministrando a aula falou um detalhezinho que eu captei, fui lá e já anotei, peguei. Para mim foi extremamente precioso. Extremamente precioso. Mas enfim, eu quero assim deixar nessa situação clara que no momento que a gente está em conversa, é extremamente importante a gente dar espaço para que outros falem. Então vamos falar, tentar ser objetivo, sucinto ou focado naquilo que a gente tem que falar e para dar espaço para outro. Isso é uma função assim, bastante importante no momento que a gente está conversando, interagindo com alguém. E assim, a gente realmente, quando tem uma novidade, cara, você fica louco querendo falar. Se alguém te impede e fala assim, olha, não conta, calma, não conta. Cara, parece que vai explodir aqui dentro, você fica louco. Ai. Eu citei aqui ontem o exemplo, quando a Gisele engravidou, né, que meu pai falou assim, não conta para sua mãe ainda não, deixa para contar lá em Goiânia, afinal, foi em Brasília que eu tinha descoberto. Deixa para contar lá em Goiânia. Cara, eu fiquei louco. Falei, caraca, eu quero falar agora para todo mundo. Eu queria falar para o meu pai. Ô primo, bom dia. Beijo aí. Eu queria muito falar para o meu... Eu já tinha falado para o meu pai e agora eu estava louco querendo falar para o mundo inteiro, né? E tava assim... meu pai falou assim, não conta. E eu estava segurando. E eu não dei conta, eu falei, né? Assim como foi para o lado dos familiares da Gi também, foi a mesma coisa. Ela queria... já foi falando, e ninguém quer segurar essas coisas, né? E agora, recentemente, o Bruno, meu amigo, irmão, né? Irmão, não é nem amigo, não. Mais chegado que irmão, até como a palavra diz, ele há um tempo tinha engravidado, tinha perdido, engravidou de novo a esposa, né? Perdeu, e eles estavam assim frustrados. Eu me lembro que eu estava falando com ele, eu estava numa praça bonita, de frente ao mar, e aí eu liguei para ele, sabe, falando e confortando, e ele estava triste, né, chorou, não sabia o que fazer. Eu falei, não, calma. E aí ali eu usei da fonte do Senhor, assim, de dentro do meu coração, e declarei sobre a vida dele que nada ia impedir eles terem filho, que isso era bênção de Deus, né, e que tudo que pudesse impedir, eu já repreendi ali, rejeitei mesmo, porque não vem do Senhor. E aí, assim, para uma glória de Deus, né, esse ano eles conseguiram, o bebê está aí, firme, forte. Ontem nós descobrimos que era uma menina, já estão aí com 16 semanas. E assim, nos encheu de alegria isso, né? Ver que o Senhor nos ouve as nossas orações, isso eu não tenho dúvida alguma. Eu sou um cara que eu mantenho meu relacionamento com meu Pai, com meu Senhor Jesus, e não abro mão disso. Não, sabe, nada vai me fazer calar diante do meu Deus, diante daquilo que eu creio, do que Ele me constituiu, e de quem Jesus é para mim, né? Jesus é meu amigo, meu companheiro, o Espírito Santo dele me acompanha todos os dias, me dá direção, me dá sabedoria, inspiração para o meu dia. Ele que me lembra que eu sou Gênesis 1:26, né? Imagem e semelhança do Criador. Isso é maravilhoso, não tem comparação. Mas e isso muitas vezes, sabe, nos dá cada vez mais energia para querer falar para as pessoas. Pai, estou lembrando aqui, o senhor entrou aí agora, bom dia. Estou lembrando aqui um dia que
O dia que eu fui te contar que a Gisele estava grávida, a gente estava lá em Brasília, não sei se você se recorda. E o senhor tinha me chamado de manhã para fazer uma caminhada lá no Sobradinho, né? E assim, eu não sei se eu já te falei a respeito, mas eu já estava assim, a primeira pessoa que eu queria contar era o senhor, né? E eu estava assim, esperando uma estratégia, um momento para poder falar contigo. E eu tinha pedido, na noite anterior, eu tinha orado, pedido para Deus para me dar uma oportunidade. E nesse dia, no dia seguinte, de manhãzinha, eram 7 da manhã, eu acho, ou até antes, o senhor me cutucou lá no colchão, na casa da minha tia, falou: senhor, eu vou caminhar, vamos andar comigo? Aí eu falei, pá, aí caiu a ficha, eu falei assim, é agora, né? Aí falei, vamos. Levantei, fui lá, me arrumei rapidão e a gente foi caminhar. E no meio do caminho ali eu traçava os meus objetivos, minhas metas. Ó, quando chegar naquele ponto ali eu vou falar para ele. Chegava lá eu, pai, tá, você fala. E eu não tinha coragem de falar outra coisa. E aí a gente deu a volta, quando foi perto de chegar na casa da minha tia, algumas centenas de metros lá, aí que eu fui e falei para você. A gente teve a nossa conversa. E aí você tinha me falado que... Foi chegando perto e falou assim, ó, não conta pra sua mãe aqui não, porque senão seus tios vai me encher o saco e tal, vai virar aquela coisa. E aí, acabou que eu cheguei lá e não me contive, porque a minha mãe tava chorando, aquela coisa toda, porque a gente ia pra Goiânia, e a saudade dela, da Lelé, que não acaba nunca. E enfim, aí eu acabei contando pra ela. Mas o que eu tô dizendo é que a gente fica muito, assim... louco para contar as novidades que acontecem em nossas vidas. E muitas vezes quando a gente fala, tem uma surpresa ou algo assim, ó, vamos fazer surpresa para a mamãe, vamos comprar um presente e dar para a mamãe um presente, mas não é surpresa, não conta para ninguém, as crianças ficam loucas. A Manuela mesmo, quando senta numa mesa, a gente comprou uma surpresa, já fala assim, e é difícil conter, porque a gente fica louco, ansioso, querendo falar as coisas, querendo contar as novidades, né? E isso aí é fantástico. A história nos conta algumas coisas, como por exemplo o esporte, maratonismo, né? Uma maratona. De onde vem a maratona? A maratona ela surgiu, foi numa lenda, né? Conta-se que é uma lenda grega, mais ou menos no ano 490 a.C., que havia uma guerra ali. Ó. Os persas eram um povo assim, de guerra, um povo que dominava mesmo aquela região, e os gregos resolveram lutar contra eles ali para não serem tomados também, né? E aí os atenienses foram para cima dos gregos. E aí era a famosa Primeira Guerra Médica, que era chamada Guerra Médica. E houve aquela guerra intensa, aquela guerra cruel, né? E assim, tinha o general Milcíades, ele resolveu pegar o soldado dele, que era mais preparado e que corria mais rápido, corria muito. Falou, cara, você vai lá em Atena e avisa a galera que a gente venceu a guerra, depois que eles tinham vencido. Por quê? Veja bem, o plano da guerra em si, eles tinham falado, eu acho que a previsão da gente terminar tudo é mais ou menos tanto tempo, X tempo, beleza. Só que esse plano não deu muito certo em relação ao tempo, demorou um pouco mais. Então, eles tinham deixado ordens às esposas, que é o seguinte, os persas já ameaçaram eles, falaram, a gente vai atropelar vocês, vamos até Atenas, vamos matar as crianças, vamos pegar tudo que tem lá, matar todo mundo, os velhos, as crianças, e vamos tomar posse das mulheres de vocês. E depois a gente vai matar elas também. Então eles já ameaçou assim e amedrontou toda a cidade, eles foram para cima, não vamos deixar. E aí ele tinha, o general chamou esse soldado, era o Fidípedes, chamou Fidípedes e falou, cara, seguinte, vai lá e avisa, porque como já estendeu o prazo que a gente tinha dado, elas vão acabar se matando lá e matando as crianças para não deixar acontecer o que a gente previa, né? O que eles ameaçaram, na verdade. Então chega antes e avisa lá, porque senão vai ser uma tragédia quando a gente voltar com a vitória em mãos.
E aí a lenda conta que ele saiu correndo, né? E a distância foi de aproximadamente esses 42 quilômetros, a distância entre a cidade que eles estavam, Marathon, até Maratona, até Atenas. E disse que ele estava tão cansado que quando ele chegou, ele só falou vitória e pum, morreu. E assim, que ele estava cansado, exausto, né? Tanto pela guerra, pela própria corrida, porque ele correu sem parar 42 quilômetros. É o que acontece na maratona, mas tu imagina aquilo ali. Agora, já Heródoto, conta, né, em seus relatos românticos, ele conta de forma diferente. Ele conta que esse soldado aí, o Fidípedes, ele ainda correu nos arredores da Grécia, foi até Esparta, foi até outras cidades, para chamar mais gente para a guerra. Fala, gente, eles vão atropelar todo mundo da Grécia, eles não têm noção, a gente precisa de ajuda lá para vencer esse povo. Então, que ele correu antes dos 42 quilômetros, ele ainda correu atrás de gente para ir para a guerra. Foi por isso que eles tiveram êxito na guerra. E Heródoto conta que nos textos, conta que ele correu antes desses 42 quilômetros, aproximadamente 240 quilômetros correndo entre essas cidades. Então, dá para ter noção do cansaço desse cidadão. Ele estava correndo antes, esses 240 quilômetros, depois voltava, brigava, e aquele cansaço todo, e meio que cansaço não deu tempo nem de descansar. O general já falou, bicho, vai lá, porque senão as mulheres vão se matar. E aí ele foi, correu. Pum, 42 km, chegou lá, morto. Literalmente, né? Anunciou a vitória e morreu. E aí, esse acontecimento histórico, lendário ou não, veio como um esporte oficialmente olímpico na primeira edição, em Atenas, em 1896. E aí até hoje, né, é um esporte que fecha com chave de ouro as Olimpíadas. Existe aí uma média de mais ou menos 500 500 maratonas todo ano, no mundo inteiro. Mais ou menos, as mais conhecidas, obviamente, porque deve ter outras aí também. Mas é um esporte bastante conhecido. Agora, a história também conta que antes mesmo dessa guerra, dos gregos aí, né, houve um faraó, Taraca. Ele viveu na 25ª dinastia, tá? Ele era rei de Kush. E ele estabeleceu uma corrida longa. Essa corrida era de aproximadamente 100 quilômetros, tá? Era mais ou menos entre... Bom, eles criaram uma corrida depois para isso. Tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas esse faraó criou essa corrida para quê? Para deixar bem preparados os soldados deles. Então, o exército ele botava para correr 100 km, justamente para manter um preparo físico, né? Para os caras aguentar o tranco. A gente sabe, está cansado de saber que na época das histórias da Bíblia, esse pessoal andou muito, né? Andava muito. Era para eles 10 km a pé, era mole, era tipo ir na casa do vizinho. Então, assim, era uma coisa mais normal naquela época, era andar esse tanto de chão, né? O povo do deserto ali mesmo, um trecho que era para fazer em uma semana, talvez menos, talvez mais, depende, mas tá, vamos jogar aí muito, porque tinha muita gente, 40 dias, eles fizeram em 40 anos. Mas, enfim, eram distâncias assim que para eles era acostumado fazer. Não, vamos fazer 20 quilômetros, 30 quilômetros de uma cidade para outra, vamos para Páscoa lá em Jerusalém. Eles andavam 20, 40 quilômetros, fazia carreata, e aquela galera andando. Aí acampava para descansar, comia, outro dia cedinho saía de novo para andar, isso era normal, né? E aí o faraó Taraca, ele resolveu fazer essa corrida aí para
manter o preparo físico dos soldados dele. 100 quilômetros, imagina. Puxa, vamos fazer uma corridinha ali? Vamos ali em Pirenópolis. Imagina. Mas enfim, existia isso de fato, né? E a gente sabe que no deserto ali, ou na região deles, né? Uma região que tem muitos animais também perigosos, como leões e, enfim, serpentes até. Então eles deviam encontrar um monte de obstáculo aí no meio do caminho. Como um dos desertos também, né? Mas, trazendo para a nossa atualidade, isso existe como esporte, chamado de ultramaratona em alguns lugares. E existe essa corrida também no exército, é a Pharaonic 100K, Pharaonic 100K ou 100 km. Ela hoje é entre uma pirâmide de Hawara até em Fayum, até as pirâmides de Saqqara, que fica a sudoeste do Cairo, que dá uma distância desses 100 km aí. E aí existe essa corrida aí. São atletas realmente bem preparados para tal. Mas eu acho que também não é os 100 quilômetros de uma vez. Eles devem dar uma parada, tomar água, dar uma descansada, bota um gelo na coxa. Não, sabe, é totalmente diferente do que era no passado. Mas o intuito maior da primeira, que era a maratona, era anunciar a vitória. Anunciar que tinham vencido. Para quê? Para evitar uma tragédia. Assim como alguém quer anunciar que passou no vestibular, anunciar uma gravidez, anunciar coisa nova. Né? A gente também tem as nossas vontades de anunciar as coisas novas. Eu terminei um projeto, eu preciso anunciar isso para o mundo. Então, um furo de reportagem, seja ele ruim ou mal, os repórteres, os jornais, eles querem anunciar, eles querem expor, querem passar à frente a mensagem. E aí, até trazendo para esse mundo aí, no mundo secular, acerca de noticiários, por exemplo, criou-se algo chamado liberdade de expressão, né? Então, assim, não se pode oprimir o que um repórter, o que um jornal tem dito. Isso existe uma lei que protege, né? Então, até para isso, para não calar essas pessoas. Mas e você, analisando a sua vida, assim, tem alguma coisa que tem te calado, que você tem sido oprimido em falar? Ou lá no passado, de repente, ninguém deixava você falar quando criança, você foi oprimido em dizer suas emoções, o que você sentia, o que você queria falar acerca da sua vida, o que você deveria saber falar. Você foi oprimido disso. Muitas vezes a gente tem que ter essas atitudes. Porque, veja bem, nós como pais, se eu oprimir o que o meu filho tem para dizer, as expressões dele, meu filho fala o que você tem no coração, ou ele mesmo falar, alguém senta na mesa e pergunta, como é que foi na escola, como é que você está na escola, alguém que está de fora pergunta, como é que você está na escola, você tem amigos, e aí o pai vai lá e passa na frente e fala, responde, ele é fera na escola. Não deixa a criança falar. Ele é fera na escola. Nossa, ele tira notas excelentes. Tem um monte de amigos. Todo mundo da escola gosta dele. A criança está lá calada. Só assim. Ela está a vida inteira tendo um narrador da vida dela. Uma pessoa que está contando a história da vida dela. Mas ela mesma, por si só, ela não fala a respeito. Sabe? Ela não está sendo instruída a falar. Abrir o coração, falar, tomar as atitudes. Pode ser que quando adulto vai conversar com alguém, tenha muita dificuldade em abrir, em falar com um chefe para sugerir uma situação, ou pedir um aumento, ou falar de um novo projeto, uma ideia que às vezes vai ser assim, algo que vai revolucionar o mundo, e essa pessoa tem dificuldade em falar e se expressar. Conheço muita gente assim. Muita gente assim, que no passado foi muito oprimida, não com cunho de maldade, mas sem a pessoa perceber, oprimiu aquela criança e a criança cresceu cheia de dificuldades. Então isso é muito preocupante, a gente tem que ter muita atenção. Nós, pais, temos que ter muita atenção e
ajudar os nossos filhos a se exporem assim, a abrirem o coração, falar a respeito das coisas, para interagir com as pessoas, responder às pessoas, ter educação numa conversa, não é ficar encruado com vergonha ali. Isso é normal em criança sentir vergonha, isso é normal. Mas a gente tem que estar ajudando, como pais e mães, a gente tem que ajudar, pegar na mão, filho, vamos participar com o papai, vamos conhecer fulano de tal. Eu, graças a Deus, os meus filhos, a gente procura mantê-los próximos quando a gente recebe alguém, que eles conheçam, para que eles conversem, e eles têm desenvoltura, né, para conversar. Isso é muito bom, a gente induz eles a fazerem isso. E as pessoas, sabe, têm essa interatividade. Eu tenho aqui também uns amigos, um casal, Alex e Fernando. Eu costumo dizer que o Benjamin, que é o filho deles, costumo dizer que ele foi meu primeiro amigo, antes do pai e da mãe. Porque nós sentamos, quando eu fui conhecê-los, nós sentamos num café e o Benjamin sentou aqui à minha esquerda, minha esposa, meus filhos não estavam ainda aqui comigo. E aí o Benjamin, cara, a gente trocou, bateu um papão, assim, depois que eu fui conversar mesmo com o pai e com a mãe. Então foi o meu primeiro amigo, foi o Benjamin, não foi nem o Alex nem a Fernanda. E o Benjamin que me apresentou o Alex e a Fernanda. E assim, eu acho massa a forma que o Alex e a Fernanda faz com o Benjamin. O Benjamin, você senta e bate um papo com ele assim, cara, nossa, e ele troca ideia mesmo, conversa de igual para igual. Assim como são meus filhos, também são assim. Isso é importante, a gente, né, falar, instruir os nossos filhos que eles fazem parte da sociedade. Eles não são um qualquer aqui que tem que ficar calado, oprimido dentro de casa. Não, isso aí é coisa da roça. Não existe, a gente está num mundo que, mesmo naquela época, não era o ideal. Não era ideal. Uma coisa é respeito, outra é a gente instruir as pessoas da forma correta que elas devem agir, porque isso vai fazer parte lá no sucesso, lá na frente. Então, se você for oprimir o teu filho de fazer parte da sociedade quando criança, ele pode até ter aversão à sociedade quando for futuro. Então, cara, tem que introduzir teu filho na sociedade, ele tem que saber que a sociedade existe, que o mundo não é feito só dentro de casa, que eu preciso me relacionar, eu vou à padaria, eu preciso falar bom dia, tudo bem, eu gostaria de um pãozinho, eu gostaria de uma manteiga, tem que se relacionar, obrigado, tenha um bom dia, se relacionar, eu tenho que instruir meu filho, que a sociedade ela deve viver assim, ó. Ela não vive separada, isolada. Tá? Aqui entrou meu grande amigo Frank. Frank, um beijo para você, cara, saudade. E o Frank, por exemplo, ele sabe muito bem disso, que ele não pode viver lá na padaria dele sozinho. Ele precisa do cara que leva a matéria-prima para ele, para o cara que vende para ele. Ele precisa além do cliente que vai lá comprar, obviamente. Então, assim, ninguém vive sozinho, né? Afinal de contas, ele precisa de alguma coisa. Mesmo que você viva na roça, tá? Não, eu estou vivendo na roça, isolado, mas, cara, não tem jeito, você vai ter que sair. Alguma coisa você vai ter que se relacionar com alguém, não tem como. Vai precisar de uma ferramenta, sua ferramenta quebrou. Ou você vai achar uma rocha, quebrar a rocha, lascar a pedra ali para poder cortar. Não vai, você vai ter que ir lá na cidade, comprar uma enxada nova. Não é isso? Voltar para a roça para trabalhar, mas para comprar a enxada nova, você vai ficar lá assim? Não vai, você vai falar assim, tudo bom, meu amigo, eu queria uma enxada. Pronto. E aí você compra. É assim que funciona. Mundo é sociedade, relacionamentos. A gente precisa se relacionar. E aqui, ó, a gente voltando a esse assunto da maratona, a maratona foi um momento de aviso, né, do general, e o general Milcíades, ele falou para o soldado dele, o Fidípedes, para que ele corresse os 42 quilômetros, avisando a turma que eles tinham ganhado a guerra, porque se não chegava lá, todo mundo doido para poder fazer aquele churrascão, comemorar, fazer festa. Estava lá, mulher e filho, tudo morto, né? Imagina. Mas, enfim. E o que eu quero dizer com isso? Além desse processo todo, que a gente precisa se relacionar com as pessoas, quero citar algumas coisas aqui. Tá? Tem um livro, olha só.
Frank é novo por aqui, Frank. Eu sempre, no que eu tenho falado durante o dia, cara, eu estou citando alguns textos aqui da Bíblia. Não é uma pregação, mas é juntando o que a gente vive no nosso contexto do dia a dia com o que Deus fala, com o que Jesus vivia e etc. Isso aqui não tem cunho de pregação, não. Mas olha só, o livro de Lucas, no capítulo 4, verso 16 ao 21, fala assim, ó. Eu vou ler aqui. Ó, diz assim, ó. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Olha só, o que ele faz aqui? Jesus foi até uma sinagoga. Ele estava lá na cidade de Nazaré. Sinagoga era como se fosse a igreja dos judeus. Era a igreja dos judeus. E aí ele sentou lá. E aí o primeiro fato aqui é o seguinte. Uma coisa que muitos textos dizem, muitas pessoas dizem, e aqui está mostrando que é diferente. Que Jesus foi lá e pegou o livro. Não, ele não pegou o livro. Alguém foi lá, está escrito aqui, ó. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Então alguém foi lá, pegou o livro e entregou na mão dele. Pegou o livro e leu. Leu o quê? Leu um texto que estava escrito assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim. Esse Espírito do Senhor é o Espírito Santo. Que até então o Espírito Santo é a comunicação que você tem com Deus, é a ação de Deus, sabe? É tudo isso. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Ungiu abençoou, deu o cargo, né, para isso. Então, quando a gente recebe um título público, eu sou presidente, você foi ungido como presidente, é tipo isso. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. A gente vai falar sobre evangelizar. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Isso tudo tem um contexto, tanto prático quanto espiritual. Mas vamos entender o seguinte: evangelizar ou evangelho significa boas novas, coisa nova, falar sobre algo novo, tá? Isso é evangelho. Então, falar sobre algo novo, isso é evangelho. Tem nada a ver com religião. Aliás, eu sou um cara extremamente avesso à religião. Veja bem, não gosto de religião, sou contra a religião, mas não quero entrar nesse assunto. E evangelho significa boas novas. Então Jesus chegou lá para falar sobre boas novas. Tá? E essas boas novas, depois lá na frente a gente descobre que boas novas ele estava se referindo à nova aliança, que é muito profundo, que a gente pode falar sobre esse assunto depois. E ele disse, e evangelizar aos pobres, trazer as boas novas aos pobres. Uma das coisas da nova aliança é dizer: pobre, o que eu te dou aqui, já vai mudar a sua concepção de pobreza, tá? Que uma coisa é o seguinte, costumo dizer: vamos ajudar os pobres, vamos. Mas peraí, será que é só o material que eles precisam? A gente sabe que para mudar a sociedade não é só o material. Eu preciso dar material, eu preciso dar conteúdo. Por quê? Porque tem que trabalhar a cabeça. Eles têm que entender que eles são pessoas de mente, que possuem uma mente, que raciocinam, que têm plena capacidade de fazer algo. Não só receber, sabe? Só que eles recebem assim, Tem alguém fazendo assim. E eles recebem assim. Só que eles têm que pegar isso aqui e parte disso aqui tem que ser semente. Precisa alimentar, tá? Mas parte disso tem que ser semente.
Eu tenho que pegar isso aqui e plantar, para que isso possa crescer, me dar vários frutos. Eu me alimento, mas vou ter mais sementes, para que eu possa continuar essa tarefa. Como se fosse um legado. Então, veja bem, eu não posso simplesmente comer a semente. Se eu for comer a semente, eu estou matando ela aqui e ela não vai frutificar novamente. Então, o que a gente tem que levar as pessoas, que o objetivo principal de Jesus aqui, eu vou trazer boas novas aos pobres. O que é as boas novas? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou fazendo um trabalho aqui. Tudo que tinha que ser feito lá no passado, acho que tem, não sei, Frank, se você já ouviu falar que na Bíblia tem relatos lá no Antigo Testamento de que animais eram mortos para sacrificar, pelo pecado do povo. Então era assim que os sacerdotes faziam. Eles matavam os animais e sacrificavam para Deus para que aquilo fosse levado como pecado. Mas tudo isso estava remetido a Cristo. Por quê? Cristo seria o sacrifício único e suficiente. Através da morte de Cristo na cruz, parou. Tanto é que ele diz assim, antes dele fechar os olhos, a última frase dele, está consumado. Quando ele fala está consumado, é porque foi a obra completa. É a frase mais importante da Bíblia, está consumado. E esse está consumado, ele decreta o fim dos sacrifícios. Todo o pecado que estava sobre nós foi lançado nele na cruz. Ele foi o sacrifício, ele foi o cordeiro, por isso que chama que ele é o cordeiro de Deus, porque ele foi o sacrifício suficiente. Quando a gente entende que algo é suficiente, é porque eu não preciso mais. Eu cheguei no ápice, no topo, eu não tenho mais o que fazer. Então existe sacrifício para eu fazer, para pagar meus pecados? Não, cara, só basta crer, é isso que a palavra de Deus fala. A gente parte para a Bíblia, é por isso que eu falo que eu não gosto de religião. Porque a religião deturpa o que está na Bíblia. Entende? A religião deturpa o que está aqui. Se você pega isso aqui, que Jesus está falando o seguinte, evangelizar para os pobres. Não é só questão de pobre material, mas é o pobre mental. O pobre mental é aquele que você tem um pensamento em que, olha só, cara, que coisa louca, eu disse isso ontem. Paulo dizia acerca de um tal do espinho na carne que ele falava que tinha, que ele lutava contra isso, que ele tinha orado para Deus para tirar esse espinho na carne, que não tem nada a ver com câncer, com doença, não tem nada a ver com isso. A palavra mostra lá que eram pessoas que ficavam perturbando ele. E aí ele orando para Deus, pedindo para Deus para tirar esse espinho na carne. E aí, cara, Deus vai e fala para ele assim, Paulo, relaxa, minha graça te basta. E aí a gente pega a religião, a gente não. A religião pega essa graça te basta e fala, não, a miséria. A miséria não é nada, por quê? Porque Deus nos abençoou, porque Ele nos salvou na cruz. Ei, deixa eu te falar uma coisa, graça não é desgraça. Entende? Desgraça, você está tirando a graça. Não é isso. Não tem nada a ver. E aí, voltando para isso aqui, é exatamente o que Cristo veio trazer. Ele veio trazer boas novas para os pobres, para você entender que agora é graça e não é desgraça. Entende? E a gente tem que, quando eu vou ajudar alguém, vou levar mantimentos para uma família, vamos, faz parte, é importante demais. Estão passando fome. Mas além disso, está na hora de falar. Fala, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Sabia que dá para a gente fazer alguma coisa interessante? Olha, a sua vida você não recebeu instrução, mas vamos trazer instrução para o teu filho? Vamos ensinar uma atividade para essas crianças? Vamos ensinar uma atividade que você sabe fazer? Então, assim, trazer algo que vá frutificar na vida dessas pessoas, mudar a mentalidade. Elas precisam disso. É entender que o que foi disposto para eles é graça e não é desgraça. Entende? Então, isso é a gente abrir a nossa boca para falar o que realmente é, o que é verdadeiro. É isso aí, Frank. Faz parte dele. A graça faz parte dele. Nos pecadores, não crê no que ele nos dá todos os dias. Exatamente. Agora, pecador você é quando você não crê na obra da cruz. É claro, a palavra. Por isso que eu falo. Vamos para a palavra.
Porque a partir do momento que eu entendo que é a obra da cruz, cara, eu não falo mais que eu sou um pecador. O pecado torna-se um acidente. Porque o que acontece em relação ao pecado? Pecado é assim, ó. Essa palavra pecador. Vamos trazer um outro contexto. Eu sou um atirador. Eu sou um cara que atira. Eu tenho uma prática de atirar. Eu sou um motorista. Ou, trazendo para o inglês, um driver. Sou um motorista, um dirigidor. Vamos dizer assim. Eu atuo em cinemas. Eu sou um ator. Eu tenho essa função, essa atividade. Eu exerço a atuação em filmes. O pecado é o seguinte: se eu falo que eu sou pecador, eu exerço pecados. Eu sou praticante de pecados. Entende? Se eu pratico, eu sou. Se eu não pratico, eu não sou. Se é um acidente na minha vida, eu não sou. Sabe por quê? Porque Cristo já te livrou disso. A religião, ela te acusa. A religião, ela fala, você é pecador. Usando um texto de Paulo, lá em Romanos 3, que fala o seguinte. Um texto não, um trecho. Tá? Que fala o seguinte: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí a religião pega um trecho, olha o que eu estou falando, trecho, pega isso aqui e coloca, todo mundo é pecador. Agora, pega o texto, onde está lá no meio esse trecho, lê o que tem antes e lê o que tem depois. Entendeu? O que a religião faz? Por que a religião faz isso? Porque ela quer te prender àquela religião, porque é você que está sustentando a religião. Entendeu? A palavra de Deus fala que a verdadeira religião é cuidar dos pobres e das viúvas, dos órfãos e das viúvas, não é dos pobres. Os pobres Jesus cuidou. Dos órfãos e das viúvas. Essa é a verdadeira religião, é o que diz a palavra. O resto é invenção do homem que só serve para condenar o próprio homem. A religião condena. A religião condena. Quando você ouve falar assim, fulano de tal é muito religioso, eu tenho pena dessa pessoa. Literalmente, tenho mesmo. Porque essa pessoa está presa. E Jesus veio trazer o quê? Liberdade aos cativos. Cativeiro é qualquer coisa que te aprisiona, cara. Cativeiro é qualquer coisa que te aprisiona. Não é uma prisão só de grade, não. Se você está numa prisão de grade é porque você fez alguma besteira e está lá. Pode ter sido até injusto. Mas Daniel foi injustamente acusado. Tinha fé o suficiente para ficar lá e Deus ir lá fechar a boca do leão. Entende a diferença? Mas a gente voltando para esse contexto aqui, se eu ler um texto de forma inteligente, se alguém falar para você acerca da Bíblia e você tiver conhecimento da Bíblia, você vai ter um filtro já aqui na sua cabeça. Agora, se você só lê um trecho, ou só está acostumado a ouvir falar o que as pessoas estão falando por aí, a religião está falando, pessoas não, o que a religião tem falado por aí, cara, você vai ficar preso, mano. Então, a liberdade em Cristo está na própria palavra. A liberdade aos cativos é a boa nova que ele veio trazer, a nova aliança. A nova aliança diz que toda aquela lei do passado se convergiu a Cristo. A obra é consumada da cruz. Quando eu entendo a obra da cruz, sabe o que eu faço? Eu vou lá naquela cruz que eu tenho pendurada na madeira e desprego aquele Cristo que tem lá. Sabe por quê? Porque ele não está ali. Aquele símbolo com Cristo pregado, infelizmente, é um símbolo de uma derrota. O símbolo verdadeiro da vitória é a cruz vazia. Isso. A cruz vazia, cara, porque ele saiu dali daquela cruz. A cruz ficou lá. Ele saiu dali. José de Arimateia comprou o direito de pegar ele, enterrar num túmulo. Quando ele estava lá espiritualmente, ele desceu no inferno, catou a chave do inferno, libertou a galera que estava lá presa, acusada, porque ele pagou o pecado de todo mundo. E aí ele subiu aos céus. Aliás, antes de subir aos céus,
ele ressuscitou em carne e osso. O túmulo está vazio também. E aí a pedra abriu, Jesus saiu, e ele foi ter uma ceia com os apóstolos, andou com os apóstolos no caminho de Emaús. E aí sim, depois de uma ceia, ele subiu. E para alguns já apareceu várias vezes. Você sabia que há relatos de pessoas de muçulmanos, por exemplo, que se convertem ao cristianismo porque Jesus visitou essas pessoas, cara. Eu já vi muito relato disso aí. É impressionante. Então, assim, eu acho que tudo que a gente vai fazer, eu ler principalmente, vamos ler de forma inteligente, cara. Com filtros. Eu entendo desse assunto? Não. Então é melhor eu buscar saber sobre esse assunto. Se você vai ler e não entende, procura alguém. Eu sempre falo demais. Ou para os meus amigos, quando falam sobre determinado assunto. Cara, vamos trocar uma ideia. Me manda uma mensagem, um direct, ou me dá teu número, eu te ligo, ou me liga, sei lá. Porque é um negócio legal de se conversar. Eu sou um cara extremamente, como eu tenho dito aqui, contra a religião. Sou contra mesmo. A religião aprisiona. A religião não foi feita para salvar ninguém. Quem salva é Cristo, a palavra está lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá? Ele é claro, está lá no texto de João. Não tem outro caminho, ele é o caminho. Então Cristo trouxe essa liberdade, o caminho de salvação é ele, não existe outro. E a gente não adianta buscar isso em religião. Ah, então agora eu tenho que deixar de ir à igreja? Bom, depende. Se o que você tem entendido como igreja, aquela casinha, aquele lugar que você vai lá, que tem uma cruz lá em cima, que você vai procurar Deus naquele lugar, eu vou te dizer, sai daí, porque você está no lugar errado. Foi sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Está lá, o texto está lá. Está em Apocalipse, tem dizendo que ele sentou. Ele sentou à direita de Deus. Está lá, cara, é só ler. Está lá em Apocalipse. Ele sentou à direita de Deus. Ele fala assim, o apóstolo João, quando esteve na ilha de Patmos aprisionado, foi quando ele teve a visão do Apocalipse e Deus falou para ele, o anjo falou para ele, escreve. O anjo, né? Que estava com ele, escreve. Deus falou, deu ordem clara para que ele escrevesse tudo aquilo. O livro de Apocalipse foi escrito através dessa visão de João. E ele viu o Cordeiro assentado à direita do Pai lá. E olha só, isso foi bom você tocar nesse assunto, Frank, porque a gente entende lá na igreja que nós somos o corpo de Cristo, que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. A gente aprende, é algo baseado na palavra, beleza. E aí, Deus diz o seguinte, que Cristo está, nós estamos, também a palavra diz que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Mas como assim? Você já viu ele falar assim, se ele fala que Cristo, nós somos o corpo de Cristo, se ele fala que Cristo está assentado no trono, à direita de Deus, está só a cabeça dele? Ou deve estar o corpo inteiro? Eu imagino que está o corpo inteiro. E se a palavra fala que nós somos o corpo dele, a gente está assentado com ele também. Nosso lugar está lá. Isso é para quem crê, entende? A palavra é clara a respeito disso. É para quem crê. Né? Se eu não creio, eu deixo de viver essas experiências. Deixo de viver isso. Dedinho nervoso. Tá, mas é exatamente isso. Então, ele está sentado lá no trono. Entende? E nós estamos com ele, a palavra diz isso. Então, assim, voltando ao que a gente estava falando, ele veio para evangelizar os pobres, que eu já falei a respeito disso, o que é. Ele enviou para proclamar a libertação aos cativos, também falei sobre isso, sobre qualquer aprisionamento, principalmente o da religião. E restauração da vida aos cegos. É exatamente isso que eu estou falando. A gente fica cego por conta... A religião, ela vem, faz isso aqui e começa a encher sua cabeça de ladainha. E você não consegue pegar você mesmo a Bíblia. Você sente bloqueios, você sente dificuldades.
E aí você vai pegar a Bíblia e tenta ler e, não, hoje não. E começa a procrastinar, não vou ler isso não entendo. Aí, de repente, você rompe. Aí, não, vou começar a ler. Aí você começa a ler e você, nossa, mas eu não estou entendendo nada disso aqui. Não estou entendendo nada disso aqui. Puxa vida, é o principal, cara. Se você parar nisso, não estou entendendo nada, você parar nesse processo, cara, você está procrastinando de qualquer jeito. Tá? Assim, eu sei, Frank, você crê e sempre Deus contigo. Cara, Jesus significa Deus conosco. Emmanuel, na verdade. Deus conosco. Tá? Ele é conosco, sim. Tá? Ele está aqui no meio de nós. Ele esteve em carne e osso como homem. Tá? Muitas vezes a gente vai falar alguma coisa. Jesus curou. Mas era Jesus. Cara, mas ele se fez de homem, como qualquer um de nós. A palavra é clara. Ele se fez de homem. Tá? E tudo que ele viveu aqui foi como homem. Ele abdicou das coisas como homem. Ele foi para a cruz, em toda a sua divindade, poder que ele tinha de acabar com tudo ali no estalar de dedos. Ele foi para a cruz para cumprir o que a lei dizia. Ele foi para a cruz como homem, entendeu? Morreu ali, levou os nossos pecados na cruz. Isaías 55 diz que ele... em 53 diz que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O pecado que havia no mundo estava sobre ele. E ele foi, pelas pisaduras dele nós somos sarados. Até sobre cura, cara. Está disponível para a gente. Não é uma coisa assim milagrosa, é questão de crer. A palavra diz que com a boca se confessa e com o coração se crê. Então eu preciso declarar a cura, não é pedir cura porque ele já deu. Eu não vou pedir algo que eu já tenho, entende? Mas é declarar. E outra, o mais difícil é fazer o coração crer. Se você fizer o coração crer, aí você declara. Lute com o seu coração. Fala, coração, eu creio na obra consumada da cruz. Ela foi crucial e suficiente para mim. Ela foi suficiente, ela é suficiente. A obra da cruz é real, ela existiu. Não foi feito para você só se batizar, fazer crisma, ou seja lá o que mais aí. Ela foi feita para você viver. Quando a gente entende esse propósito, cara, do que é isso, vai romper a vida. Tudo rompe. Tudo. Sinceramente. Então, cara, vamos viver esse lance aí. Pegar isso aí com unhas e dentes. Eu quero finalizar com um texto aqui que está em Atos. Está lá no capítulo 13, versos 32 e 33. Estava Paulo e Barnabé correndo aí pelo mundo, falando da palavra. Ele disse o seguinte, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente em nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho e hoje te gerei. Olha só, Paulo estava dizendo, anunciando aquilo que o passado já dizia, a história já dizia, e ele não entendia ainda porque ele foi um cara que perseguiu os cristãos. Ele era um romano que perseguia cristãos, um judeu fariseu que perseguia cristãos. Depois a gente pode falar a respeito disso. E aí Paulo teve um encontro genuíno com Jesus e a partir daquele momento ele falou, cara, é isso aí, nada vai me calar, eu vou falar isso para o mundo inteiro. E ele entendeu o que ele tinha que fazer. Ele saiu no mundo falando sobre isso. Então ele estava aqui anunciando aquilo que já tinha sido predito, que ele não enxergava. Ele era um desses cegos, né? E aí, dizendo sobre a ressurreição de Cristo e tal, que tinha sido predito também no livro de Salmos. Né? Então, assim, é algo fantástico. A gente não pode deixar realmente nada nos calar. Obviamente, para aquilo que seja bom, né? Eu vou abrir minha boca, é besteira, eu não falo. Mas se for bom, cara, fale, não se cale. Se tá quase terminando a live, eu vou finalizar. Mas se tem alguém que você tem que falar que ama essa pessoa, fale, não hesite, tá? Um beijo para vocês, Deus os abençoe, amo vocês. Até a próxima.